Os céticos, incrédulos ou questionadores da ressurreição de forma geral, eles vão usar uma série de argumentos, vamos assim dizer aqui, contrários à ressurreição, de forma bem geral. Existem vários argumentos, eu vou tentar resumir os principais deles. Várias teorias. A primeira teoria, eu diria que é a teoria do túmulo desconhecido. Jesus foi colocado num túmulo desconhecido, ninguém sabia, mas depois acabaram falando que, tá vendo, o corpo dele não tá lá, então ele ressuscitou. Isso é um absurdo. Por quê? Porque todo mundo sabia o lugar onde o corpo dele estava. Pilatos pediu que colocassem guardas ali, romanas, para guardar. Os discípulos foram lá. Então isso não tem nenhum cabimento, né? Uma segunda teoria semelhante a esta é a teoria do túmulo errado. Perceba que o pessoal é bem criativo, né? Então, primeiro é a teoria do túmulo desconhecido, ninguém sabia. Depois era o túmulo errado. Não, foram procurar ele no túmulo errado. Peraí, de novo, as pessoas sabiam. Mulheres, discípulos, José de Arimateia, Pilatos, os guardas romanos destacados para aquele serviço de guarda, eles, todas estas pessoas sabiam. Então, isso não tem cabimento. É um argumento muito frágil, né? Muito vulnerável. Uma outra teoria é a teoria da lenda. Então, na verdade, Jesus ele não ressuscitou coisa nenhuma, mas criou-se uma lenda acerca disso para validar essa história. Mas aí que está, será que os discípulos morreriam em nome de uma lenda? Exatamente. Sacrificariam suas vidas, sua história, todo o seu ser, escreveriam tudo o que escreveram, e não só os 12, todos os demais, em nome de uma lenda, de um folclore, de uma fábula, de uma história da carochinha? A outra ideia, também um pouquinho mais bem engendrada, é a teoria da ressurreição espiritual. Ela vai dizer, não, Jesus não ressuscitou literalmente, fisicamente. Ele ressuscitou espiritualmente, ninguém viu e tal, mas espera aí. A crença típica do contexto do primeiro século, por exemplo, a crença majoritária, teológica, inclusive entre os judeus, era da ressurreição física, por exemplo, dos fariseus. Então esse tipo de ressurreição espiritual não tem o menor cabimento. Ele destoa da crença típica daquele contexto. Outra teoria é a teoria da alucinação. Então, é a ideia de que os discípulos, todos eles ficaram de alguma forma alucinados. Não sei, todos eles tomaram chá do Santo Daime, com perdão pelo anacronismo, né? Sim. Ou alguma droga, ou alguma droga alucinógena, alguma coisa do gênero. Quer dizer, mas todo mundo, né? Como assim? Vê a mesma coisa. E os mais de 500 que Paulo diz em 1 Coríntios 15 que testemunharam a ressurreição e ainda estavam vivos durante o momento em que ele escreve a Epístola aos Coríntios, por volta da década de 50 depois de Cristo. Você tem mais de 500 pessoas alucinadas. Você tem depois a teoria do roubo do corpo, que é citada em Mateus 28. Esta teoria é citada ali em Mateus 28. Então, o que acontece? As guardas romanas dormiram, os discípulos foram e roubaram. Peraí, calma aí, né? Como assim? Os discípulos romperam o selo romano, rodaram uma pedra que deveria ter cerca de entre 1,5 tonelada a 2 toneladas, fizeram um barulho, um estardalhaço daquele. Nenhum legionário romano, nenhuma guarda romana acordou. E se acordou, ninguém protegeu, ninguém pegou a sua espada e tal. E por fim, a teoria das mais inteligentes, não estou dizendo que eu concordo, né? Discordo totalmente de todas essas teorias, mas talvez a um pouquinho mais inteligente, mais médica, é a teoria da catalepsia. Então Jesus não morreu na cruz. Ele experimentou momentos de catalepsia. O que é catalepsia? Você tem um momento onde o indivíduo ele é submetido a uma tensão, a uma dor tamanhas em que o seu corpo fica profundamente enrijecido. Ele perde o controle nos movimentos do seu corpo, o corpo fica enrijecido e, portanto, ele passa facilmente, a não ser que seja tipo um desmaio. Um exame médico, exato, como se fosse um desmaio, mas o corpo fica bem enrijecido e essa pessoa pode passar facilmente como se fosse um morto. Então, Jesus seria um cataléptico, né? E aí as pessoas não tinham uma tecnologia, uma medicina avançadas na época. E aí, olha lá, todo mundo foi enganado. Então, quer dizer, não tem cabimento. Por quê? Porque foi constatada a morte dele. Por Pilatos, José de Arimateia cedeu o túmulo. Os discípulos foram vê-lo depois, né, ali, quando estava enterrado. Quer dizer, não tem cabimento. As guardas romanas estavam lá guardando devido às ordens de Pôncio Pilatos. Então, todo mundo se enganou com a catalepsia. Quer dizer, foi todo mundo. Então, essas são as teorias bizarras nesse sentido.